Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a ingenuidade. Talvez você vai olhar para mim e vai dizer, pastor, mas eu não sou ingênuo. Você vai dizer, eu não sou uma pessoa ingênua. Mas vamos meditar aqui na mensagem. Você pode ser uma pessoa com cultura, com formação acadêmica, mas existem pequenos momentos na nossa vida que às vezes nós parecemos pessoas ingênuas. Quando entramos num negócio, quando contratamos alguém, quando tomamos uma decisão, parece que naquele momento eu fiquei ingênuo, por mais culto que eu seja. Eu vou te dar um exemplo. Eu já vi muitos advogados fazendo um grande negócio e sendo passado para trás. Puxa, mas ele é o homem da lei, sabe a lei, conhece, mas naquele momento ele é uma pessoa que estudou, que tem o conhecimento, mas naquele momento ele foi ingênuo ou simples demais. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a simplicidade. Essa é a mensagem da palestra de hoje, a simplicidade. Coloquei duas pessoas apertando as mãos. Vida financeira, vida profissional, negócios, eu não posso ser simples demais. E às vezes nós somos muito simples para lidar com algumas situações. E eu vou te mostrar o que nos leva a ser simples demais, o que nós fazemos, ou comportamentos que nós acabamos adotando, que nos leva a essa simplicidade e isso nos prejudica, nos leva a perder, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço aqui no slide é, será que somos simples demais? Será que nós somos pessoas simples demais? Para lidar com dinheiro e vida financeira não podemos ser muito simples não, precisamos ser mais sábios, porque Jesus disse que Ele estava nos mandando como ovelhas no meio de lobos. Nós tínhamos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, diz o texto bíblico, tá? Vamos lá então. A Bíblia Sagrada fala sobre a pessoa simples. E em diversas situações a simplicidade é algo de bom na nossa vida. Porém, no caso que passaremos a estudar, o simples será a pessoa ingênua. É isso que está no slide. O simples será a pessoa ingênua. E às vezes em alguns pontos da vida acabamos sendo ingênuos demais. Vamos lá. Porém, em inúmeras situações, mesmo sendo alguém culto, capacitado, letrado e inteligente, agimos como ingênuos e somos passados para trás, ou então somos prejudicados. Quantas vezes você já fez um negócio que passaram você para trás? Uma demissão de emprego, aonde foi sonegado um direito seu, foi sonegado um valor que você deveria receber. Aí depois de não sei quanto tempo é que você percebeu que te passaram para trás, ou como diz no popular, me passaram a perna. Aí você vai procurar um advogado, um sindicato, e vai tentar resolver a situação. Então nós podemos ser pessoas cultas e inteligentes, mas tem pequenos momentos da vida que às vezes a gente começa a ser ingênuo, simples demais, e nos prejudicamos nos negócios, somos passados para trás, perdemos uma oportunidade, alguma coisa. Às vezes você já foi ingênuo de acreditar numa pessoa, e ela te prejudicou. Quantas vezes nós já fomos ingênuos de acreditar naquela pessoa? E você vai aprender o que nos leva a ser ingênuos dessa forma assim. Vamos lá. Então, a pergunta que fica é, isso já ocorreu com você? Alguma vez você já foi passado para trás? Você já se prejudicou? Você já se deu mal em algum negócio? Às vezes num relacionamento de trabalho. Pastor, eu estava num relacionamento de trabalho, eu tinha os colegas e eu acabei me prejudicando porque eu fui ingênuo. Acreditei, tirei aquela pessoa para amigo, tirei aquela pessoa para sócio e fui descobrir que ela estava me roubando. Mas como é que pode? A pessoa está roubando de mim, ela é minha sócia no negócio. E como que eu não consigo perceber? Porque eu estou sendo ingênuo demais. Se alguém dissesse, o teu sócio está te passando a perna, te roubando. Não, capaz, a pessoa é muito boa, é honesta. Você vê só o que nos leva para a ingenuidade? E daí o sócio está me roubando. A pessoa que tem um negócio comigo está me prejudicando. Só que eu sou ingênuo, não consigo perceber o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos olhar o que a palavra de Deus nos diz. O versículo dessa mensagem é Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Está aqui na tela, nem precisa procurar. Eu já coloquei aqui. Aí o versículo de Provérbios 22, 3, ele fala dessa forma. Eu vou ler para você o que diz. O avisado, ele vê o mal e ele se esconde. A pessoa que é sábia, que é inteligente, ela percebeu que ela caminhando por esse caminho
vai sofrer um prejuízo. Ela vai fazer a volta, eu vou pelo outro, vou por esse lado, hoje não é o dia de caminhar por aqui. O avisado, que é a pessoa esperta, a pessoa, não vou dizer inteligente, mas é a pessoa esperta. Ela sabe que tem algo ali, ela suspeitou, e muitas vezes Deus nos mostra, não faz esse negócio, não tome essa decisão, não tome aquela atitude. Deus muitas vezes nos avisa, usa pessoas ao nosso redor para nos avisar, só que em muitos casos, nós acabamos não dando atenção. Aí diz o provérbio, o avisado ele vê o mal e ele se esconde. Agora o finalzinho do versículo diz, mas os simples, eles passam e sofrem a pena. Então o que a Bíblia está dizendo? Que a pessoa simples, ela não consegue perceber que ali tem um problema, que ali tem um mal, que ali tem alguma coisa que ela vai se prejudicar. Ela não consegue perceber, ela é simples demais. Às vezes nós somos tão ingênuos. Ah, pastor, mas eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um contador, um administrador, um engenheiro, um arquiteto, sei lá o que você é, eu sou um professor, lido com inúmeras pessoas no dia a dia, mas em alguns casos nós somos simples demais. O que me leva a ser simples demais? Muitas vezes é a minha bondade. Porque eu pergunto assim, você passaria a perna em alguém? Essa é a pergunta que eu te faço agora. Você prejudicaria alguma pessoa? Você roubaria o dinheiro de alguém? Agora, porque eu não faria para os outros. Isso muitas vezes me leva para a ingenuidade e a simplicidade, porque daí eu começo a achar que os outros não fariam isso. Então nós somos pessoas tão boas, e eu penso assim, eu nunca prejudicaria ninguém. E daí eu fico meio desprevenido, não dou bola para o meu sócio, para o meu funcionário que está no caixa, sumiu o dinheiro, foi troco. Porque eu acho que ninguém faria isso comigo. Então isso nos leva para a simplicidade. E daí nós, como diz, é como se nós baixássemos a guarda e não cuidarmos. Então, os simples eles passam e sofrem a pena, porque ele não consegue perceber. Você fala para ele, tem coisa errada. Não, jamais, capaz. Eu conheço fulano, eu sei quem é essa pessoa, o fulano de tal, uma pessoa honrada. Depois que te passou a perna, por que eu não ouvi antes? Às vezes acordamos tarde, pessoal. Quantas vezes sofremos o prejuízo ou a perda de uma oportunidade por sermos simples? Ou seja, por agirmos com ingenuidade. Quantas vezes a gente perde oportunidade, perde dinheiro, é prejudicado, como diz, quebra a cara. Por agirmos de forma ingênua, simples demais, para lidar com vida financeira. Aí eu coloquei aqui algumas coisas para te explicar por que nós sofremos a pena, que diz o provérbio, por que nós acabamos nos dando mal. Aí vamos lá. Primeiro, porque acreditamos em tudo o que os outros nos dizem no trabalho e nos negócios, pois, como não faríamos o mal a ninguém, acabamos achando que os outros também agiriam assim conosco. É o exemplo que eu te disse. Por que eu me torno uma pessoa ingênua? Porque eu sou bom, eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero fazer o mal para ninguém, eu não quero passar ninguém para trás, e daí eu começo a acreditar que porque eu tenho esse pensamento, eu penso que as pessoas lá fora vão ter também. E daí eu acabo sendo ingênuo demais. Não, eu estou cobrando assim porque coitadinha dessa pessoa, se fosse no meu lugar, eu gostaria que fizessem isso comigo. Toma cuidado, às vezes o nosso excesso de bondade nos leva a acreditar demais nas pessoas. Não é que eu tenho que desconfiar de todo mundo, mas eu tenho que abrir os olhos. Eu não prejudicaria ninguém, mas eu não sei se o outro pensa da mesma forma que eu estou pensando. Eu não pegaria o dinheiro aqui, mas eu não sei que se o outro passar, será que ele não pegaria? Eu jamais faria tal coisa, mas eu não sei se a outra pessoa vai ser assim comigo. Então a gente tem que abrir os olhos. Muitas vezes esse nosso pensamento, porque eu não faria, não significa que os outros não podem fazer. Porque eu não prejudicaria, não significa que o outro às vezes não vai ter intenção de me prejudicar. Então isso nos leva muitas vezes para a ingenuidade, a simplicidade, a não dar o devido detalhe, a devida atenção àquele negócio, ao trabalho, àquela pessoa, e daí nós somos ingênuos. Não, eu nunca faria, o fulano também não. E daí normalmente nós só descobrimos quando é tarde demais. Quando o prejuízo está grande, quando o problema muitas vezes não tem como mudar. Provérbios 14, 15, eu coloquei aqui, o simples, ele dá crédito a cada palavra, mas o prudente, ele atenta para os seus passos. O que esse texto de Provérbios
14 e 15 quer dizer, o simples, ele acredita em cada palavra, ou seja, ele acredita em tudo que os outros dizem. Agora o prudente, a pessoa cuidadosa, cada passo que ela dá, ela presta atenção no que ela está fazendo. Ela cuida quem está ao redor, ela cuida do negócio, ela analisa. Quantas vezes nós assinamos um documento sem ler? Confiando na pessoa. Você assina alguma coisa sem analisar, confiando na bondade, na boa-fé das pessoas, na honestidade delas. E nem sempre dá para confiar. Então o simples é a pessoa que acredita em tudo. Você chega para ele e diz, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, e às vezes nem fez. Ah, obrigado, coisa boa. O simples acredita em tudo que os outros falam. É como eu estou dizendo, não dá para levar para o extremo. Não é que você não vai acreditar em ninguém, mas nós vamos vigiar mais. Vamos prestar mais atenção no colega, no amigo, na pessoa que de uma hora para outra está se aproximando e quer te ajudar muito, mas nunca teve essa proximidade. Naquela pessoa que você tem uma grande ideia, você abre o coração e conta a ideia para ela. Ela vai na sua frente, chega no chefe e diz para o chefe que a ideia foi dela e não sua. Então, são pequenos cuidados que a gente tem que tomar na vida profissional, com a nossa ingenuidade. O simples, ele acredita em tudo que as pessoas dizem para ele, mas o prudente, ele cuida cada passo que ele dá na vida financeira. E se não cuidarmos cada passo que nós dermos, depois nós pagamos a conta. E normalmente a conta, ela é cara. Vamos continuar. Segunda característica, ou atitude, ou comportamento que nos leva a sermos simples demais. O número 2 diz, não oramos a Deus e pensamos que toda oportunidade que surge provém dele. A maioria das pessoas são assim. Surgiu algo, é de Deus. Não saia por aí dizendo que tudo que está aparecendo na sua vida é de Deus. Abriu uma porta, foi Deus. Já diz um velho ditado, que nem tudo que reluz é ouro. Então não saia precipitadamente dizendo que é de Deus. Você orou? Você falou com Deus? Perguntou a Deus se foi Ele que abriu, se é dele mesmo? Você tinha orado pedindo isso ao Senhor? Então a gente tem que tomar cuidado, nem tudo que aparece é de Deus. Ah, mas que pessoa abençoada que apareceu na minha vida. 6 meses depois, puxa, maldito dia que essa pessoa surgiu no meu caminho. Cuidado para ser precipitado nas decisões, nas escolhas. A gente tem que tomar muito cuidado na vida. Não oramos a Deus e pensamos que toda oportunidade que surge provém dele. Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Se é de Deus, só prospera e abençoa. E não traz o quê? Dores. E às vezes tudo que está aparecendo que tu diz, ah, é de Deus, tu vai e cai de cabeça, só traz dor. Ah, esse negócio foi Deus que me deu a oportunidade para me mudar de vida. Eu vou arrebentar. 2 anos depois, é você que está arrebentado. Porque talvez não era de Deus. Então, a bênção de Deus, ela enriquece e não traz o quê? Dores. Surgiu uma oportunidade, alguma coisa apareceu, fala com Deus, pergunta se foi Ele mesmo que abriu essa porta. Pergunta para Ele se é realmente a vontade dEle tal coisa. Porque a bênção enriquece e não traz dores. Não podemos ser precipitados, dizendo que tudo que surge, que tudo que aparece é de Deus. Nem toda a porta que está se abrindo foi Deus que abriu para você. Nós temos que ser prudentes e não ingênuos, simples demais. Você tem que ser prudente na vida financeira, porque a vida financeira eu costumo dizer que ela é muito sensível. 5, 10 minutos para cometermos um grande erro. 2, 3, 4, 5 anos para se levantar daquela atitude errada. Tem pessoa que está até hoje pagando uma conta que fez há muitos anos atrás, por ter tomado uma decisão errada, por ter sido ingênuo, ter acreditado no amigo, no gerente, no colega, no familiar e não ter falado com Deus. Às vezes estamos pagando uma conta de anos. Presta atenção, vida financeira tem que ter muito cuidado. Número 3, devemos ser cristãos, não fanáticos e nem ímpios, pois estamos no mundo. Isso aqui eu vou ter que conversar um pouquinho mais, se não me entender errado. Eu tenho que ser um cristão. Jesus mandou eu amar o meu próximo. Não posso ser aquele crente fanático, que ouve um versículo e não pondera a Bíblia como um todo. Né? Tem um versículo que diz, as bênçãos virão e me alcançarão.
Aí a pessoa diz, pastor, estou pedindo demissão, vou ficar em casa de braço cruzado. Por quê? Porque a Bíblia diz que as bênçãos virão e me alcançarão. Então eu estou levando para o extremo a coisa. Deus está querendo dizer que eu sou esforçado, eu sou trabalhador, eu obedeço Ele, e o texto diz que eu tenho que obedecer, e Ele mandou eu trabalhar. Aí Ele manda a bênção para mim. Não é que eu vou pedir demissão, vou ficar em casa de braço cruzado, e as bênçãos vão me alcançar agora. Não trabalho mais, porque as bênçãos vão vir. Não vou no mercado comprar comida, porque a comida tem que chegar. Então eu não posso levar para esse lado. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Ó. Eu tenho que ser um cristão, não posso levar para esse lado do extremismo. E nem para o lado da impiedade. Que é, eu sei o que a Bíblia diz, mas eu vou fazer tudo errado. Eu tenho que ser o cristão. Então olha o que diz aqui. Eclesiastes 7, 16 e 17. Não sejas demasiadamente justo. O que é o exemplo do demasiadamente justo? Eu não faço mal para ninguém. Então eu vou fazer um negócio com o José, porque jamais ele vai me passar a perna. Eu não passaria. Ele não vai ter coragem de fazer isso comigo. Depois a gente se arrepende. A pessoa teve coragem, te passou para trás. Tu está ralado. Às vezes te meteu num negócio que é até criminoso. Não sabe de nada e vai ter que prestar conta para a justiça. Não seja demasiadamente justo. Eu tenho que amar o meu próximo, mas eu também tenho que abrir os olhos, porque existem pessoas que não são tão boas assim nesse mundo, assim como tem pessoas boas. Então diz aqui, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Às vezes a gente quer ajudar todo mundo, eu vou ajudando aquele que eu posso, até o ponto que eu também não me prejudique. Vamos lá. Não sejas demasiadamente ímpio. Eu não vou ajudar ninguém. Também não dá. Aí ele diz, e nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então eu tenho que ser o cristão, o justo. Não sou nem fanático e nem pecador, nem ímpio. Eu sou o justo, o crente de verdade. Vamos lá. Seguindo em frente. O que mais que nos leva para a ingenuidade? Somos enganados, pois não nos aprofundamos na palavra de Deus. É verdade, às vezes as pessoas nos passam para trás, porque nos falta o conhecimento bíblico. Às vezes a pessoa passa você para trás, porque você não conhece a Escritura, não conhece a palavra de Deus, não sabe o que a Bíblia diz. Aí acontece alguma coisa, é de Deus, mas às vezes aquilo ali que está acontecendo, está completamente ao contrário do que a Bíblia diz. Se eu conhecesse a Bíblia, na hora que aquilo ali apareceu, eu ia dizer, não é de Deus, porque a Bíblia não é dessa forma, não é desse jeito. Vamos lá, Romanos capítulo 16, do versículo 17 ao 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras, presta atenção no texto, e lisonjas, quem é que eles conseguem enganar? Enganam os corações dos simples. Se eu não conhecer a Bíblia, tem muita gente aí enganando. Agora, se eu conheço a Bíblia, ninguém vai me enganar. E daí, às vezes, tu está fazendo um negócio, a outra pessoa que está do outro lado é esperta, e ela diz, mas tu não é crente? E daí, às vezes, ela apela. Não, tu é crente, tu tem que acreditar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se eu não conheço a palavra, algumas pessoas vão me passar para trás, vão me passar a perna. A gente tem que conhecer a Bíblia, saber o que ela diz, do que é certo, do que é errado, o que Deus promete e o que Ele não promete. Vamos seguindo aqui, então. O ponto 5 é, temos que cuidar até com aquele que se diz irmão. É verdade, eu tenho que cuidar até com aquela pessoa que está dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que nem todo mundo que está dentro da igreja é convertido. Romanos diz, nem todo mundo que está em Israel é israelita. Tem muita pessoa que está dentro da igreja, mas ainda não mudou de vida. Não, eu contratei um pedreiro e ele é crente. Pastor, que coisa boa. Daqui a pouco ele te prejudica. Paguei a obra completa, ele sumiu, não voltou mais. Mas ele era cristão. Contratei o fulano para fazer um trabalho tal. Ele era cristão. E às vezes fez mal feito o trabalho. Não significa que porque ele é cristão que ele vai fazer certo. E às vezes ele é cristão só de dizer que é. Porque pelas atitudes ele não é. E a gente tem que tomar cuidado até com isso. Eu tenho que ver se a pessoa realmente é cristã. Eu tenho que observar se realmente ela é de Deus. Não é? Porque senão qualquer um que chega para você e diz, eu sou de Deus. Que bênção, é um irmão. Nem todo mundo que é de Deus, que fala que é de Deus, realmente é. Tem muitas pessoas que dizem, eu sou de Deus,
mas ela não é, porque observa as atitudes. Vamos lá, 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, olha o João falando, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, ou seja, não dá para acreditar em todo mundo, tem que ver se realmente aquela pessoa é de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e às vezes a gente acredita em qualquer um, não, eu sou irmão, me contrata, aí você contrata, a pessoa te passa a perna, não, eu sou um crente, me contrata para trabalhar na tua empresa, eu vou ser um bom funcionário, e às vezes é aquele lá que entra e faz uma bagunça no meio de todo mundo. Então a gente não pode acreditar em todo mundo, você não pode ser simples demais. A gente não pode ser simples demais. Nós precisamos ser sábios. Vamos continuar aqui para a gente poder fazer oração. Em suma, busque a Deus e peça para Ele lhe dar mais sabedoria quando você for agir. E não se esqueça de sempre consultá-lo, ou seja, sempre falar com Deus. Antes de tomar uma decisão, por mais acertada que ela pareça. Parece que essa decisão é a decisão certa. Parece que agora eu acertei o alvo. Mesmo assim, é a tua vontade? Foi o Senhor que abriu essa porta? É o Senhor que quer que eu faça isso? Mesmo assim, fale com Deus, para que a decisão não venha a ser uma decisão que vai te prejudicar. Procure ser sábio e não ingênuo demais. Não podemos nos esquecer de que estamos no mundo e as pessoas, na maioria das vezes, não agirão como nós agiríamos. As pessoas não vão ser igual a você. Pastor, eu jamais roubaria. Eu jamais faria tal coisa. Eu jamais faria. Você. Mas a outra pessoa eu não sei. Eu respondo por mim. Eu não posso responder por quem? Pelo outro. Ah, mas eu jamais passaria a perna. Vou confiar no fulano. E ele passou em você. Não dá para sair confiando em todo mundo, ser ingênuo demais. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para você. Então, fica o recado. Eu não posso ser ingênuo demais. Eu tenho que buscar ser mais sábio.